Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Deus seja louvado. E hoje a liturgia de hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 13, onde Jesus ele tem um encontro com seus discípulos e é onde ele lava os pés dos seus discípulos. Um gesto de amor, um gesto de carinho, de exemplo que ele deixou para os seus discípulos, para cada um de nós de hoje, porque a palavra de Deus, ela é vida. Então a palavra de Deus até hoje ela habita sobre nós. Aqui escrito nas Sagradas Escrituras, que foi deixado para mim, para cada um de nós. No Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 13, diz o Senhor: vós me chameis mestre e Senhor, e fazei bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso Senhor e mestre, vós laveis os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos exemplo para que, como eu fiz, assim fazeis também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor. Nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreendeste estas coisas, sereis felizes sobre a condição de as praticar. Não digo isso de vós, todos. Conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essas palavras da Sagrada Escritura. Aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creis e reconheçais quem sou eu. Em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a liturgia da igreja, ele nos deixa esse exemplo para que nós podemos dar uma continuação. Assim como a Jesus. Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos. Hoje a liturgia da igreja narra esse gesto de amor que Jesus ele deixou para a sua igreja. Porque os discípulos do Senhor é a igreja. Nós somos a igreja de hoje. Nós somos os discípulos de hoje. E esse exemplo foi deixado para mim, para você. Para que também nós podemos lavar os pés de uns dos outros. Jesus ele deseja, nesses tempos de hoje, nos lavar. E muitas vezes nós estamos com o nosso coração duro. Muitas vezes nós não damos brecha para que o Senhor ele venha nos lavar, nos purificar por dentro. Muitas vezes nosso coração está trancado. Muitas vezes nós não damos lugar para o Senhor habitar. Mas Jesus ele deixou o exemplo. Então Jesus ele vem começando a lavar os nossos pés. Ele vem começando a nos lavar por fora. Pelos pés, pela cabeça. Jesus é aquele que conhece cada fiapo de cabelo que tem na nossa cabeça. Ele sabe do mais íntimo do nosso coração. Então Jesus,
nesse tempo de hoje, na liturgia da igreja de hoje, que a igreja celebra, esse exemplo que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Hoje Jesus também deseja fazer o mesmo comigo e com você, mas nos lavar de um gesto diferente, de uma maneira diferente, assim como ele fez com os discípulos lá na antiguidade, naquele encontro quando ele teve com os seus discípulos. Ali ele lavou os pés dos seus discípulos. Assim como ele deixou o exemplo para cada um dos seus discípulos, daqueles que estavam com ele, até do próprio Judas também. Judas estava com ele, que é onde ele fala aqui na sua palavra, né? Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creis e reconheceis quem sou eu. E em verdade vos digo. Veja só. No versículo 18, Jesus diz o seguinte: não digo isso de vós todos. Conheço os que escolhi. Veja só. Jesus, ele conhecia cada um deles. Jesus conhecia cada discípulo daquele ali, a vida de cada um, porque Jesus nos conhece. Mas é preciso, veja só, mas é preciso que se cumpra essas palavras da Escritura. Aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus já estava falando de Judas, da traição de Judas. Jesus estava falando daquilo ali de Judas, porque até Judas também, Jesus lavou os pés de Judas. Veja só. Mesmo Jesus sabendo do que ia acontecer, mesmo Jesus sabendo da traição de Judas, mesmo assim Jesus lavou os pés de Judas. E da mesma forma também, muitas vezes nós negamos o Senhor de um gesto diferente, de anunciar. Muitas vezes também nós negamos o Senhor, nós traímos o Senhor. Mas Jesus, é Ele que vem ao nosso encontro, vem nos lavar por dentro, por fora também, nos purificando. E Ele deixou o exemplo, e esse exemplo foi deixado para mim, para você, de lavar os pés de um dos outros. Essa é a liturgia de hoje da igreja. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Deus abençoe nessa quinta-feira de lava-pé, onde Jesus teve um encontro com os seus discípulos. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe.